caiu uma contestação. Sim, para a felicidade geral da nação, a peça prático-profissional do 32º Exame de Ordem foi uma contestação. E uma contestação clássica, daquelas que a gente está cansado de treinar, como preliminar, prejudicial, mérito, enfim, tenho certeza que os meus alunos não tiveram dificuldade para identificar a peça e para resolver essa contestação. Também, se você assistiu aqui no canal ao vídeo de contestação e de preliminar, sabe exatamente o que fazer. No vídeo de hoje, a gente vai resolver essa peça, que é uma contestação, baseado no espelho de correção da FGV, aproveitar para discutir algumas questões, o que pontuaria, o que não pontuaria, quais são os pontos que a FGV costuma dar para cada ponto, né? E sanar algumas dúvidas de vocês. Então, vamos lá! Então, vamos começar pela leitura do enunciado. Acompanha comigo. Érica Grama Verde trabalhou para a Sociedade Empresária Auditoria Pente Fino S.A. de 29 de setembro de 2011 a 7 de janeiro de 2020. Percebam que aí já tem uma prejudicial de mérito, né? Uma prescrição quinquenal. Exercendo desde a admissão a função de gerente do setor de auditoria de médias empresas. Na condição de gerente, Érica comandava 25 auditores, designando suas atividades junto aos clientes do empregador, bem como fiscalizando e validando as auditorias por eles realizadas. Érica recebia salário mensal de R$20 mil, acrescido de gratificação de R$10 mil. Érica pediu demissão em 7 de janeiro de 2020 e ajuizou reclamação trabalhista em 30 de janeiro de 2020, na qual postulou o pagamento de horas extras, alegando que trabalhava de segunda-feira a sábado das 8 às 20 horas, com intervalo de 1 hora para refeição, sendo que não marcava folha de ponto. E ela era gerente, estão lembrados, né? Érica requereu o pagamento da indenização de 40% sobre o FGTS, que não foi depositado na sua conta vinculada, conforme o extrato analítico do FGTS, que juntou com a inicial. Lembrem também que ela pediu demissão. Ela afirmou ainda que a empresa não efetuou o recolhimento do INSS nos anos de 2018 e 2019, fazendo comprovação disso por meio de seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, juntado com a petição inicial, no qual se constata que nos anos citados não houve recolhimento previdenciário, pelo que requereu que a empresa fosse condenada a regularizar a situação. Está parecendo uma preliminar de mérito, hein? Érica explicou e comprovou com os contra-cheques que, a partir de 2018, passou a receber prêmios em pecúnia, em valores variados, pelo que requereu a integração do valor desses prêmios à sua remuneração, com reflexos nas demais verbas salariais e rescisórias, inclusive FGTS e pagamento das diferenças daí decorrentes. Eu acho que prêmio tem natureza indenizatória, você concorda comigo? Dando sequência, Érica informou que desde o início do seu contrato realizava as mesmas atividades que Silvana Céu Azul, outra gerente do setor de auditoria das médias empresas, admitida na Auditoria Pente Fino S.A. em 15 de janeiro de 2019, portanto, mais de 2 anos antes da Érica. Já na função de gerente, mas que ganhava salário de 10% superior ao da reclamante, conforme contra-cheques que foram juntados com a petição inicial e evidenciam um salário superior ao da modelo. Uma vez que as atividades de Érica eram desenvolvidas em prédio da sociedade empresária localizado ao lado de uma comunidade muito violenta, tendo a empregada ouvido diversas vezes disparos de arma de fogo e assistido da janela da sala de trabalho a várias operações policiais que combatiam o tráfico de drogas no local, requereu o pagamento de adicional de periculosidade. Imagina, tem direito a adicional de periculosidade quem trabalha em lugar exposto à violência? Por fim, Érica requereu o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, parágrafo 2º do CPC. E aí? Diante da situação, você, como advogado da sociedade empresária, deve elaborar a peça processual adequada à defesa dos interesses de seu cliente, sabendo que a demanda foi proposta perante a 200ª Vara do Trabalho de
São Paulo, sob o número 010 10 10 50 20 20 2020 502 0200. E aí? Fácil identificar qual é a peça, né? Só trouxe uma reclamação, qualquer pergunta que você faz, qual foi o último ato processual praticado? Qual foi o último ato processual aqui? Foi a reclamação trabalhista. Então, estamos na reclamação trabalhista. Da reclamação trabalhista, você, como advogado da sociedade empresária, vai apresentar o quê? Contestação. Então, já sabemos qual é a peça prático-profissional. Agora, vamos fazer ponto a ponto, explicando o porquê, de acordo com o espelho de correção e o que você poderia ter colocado de forma diferente. Identificou que é uma contestação. Primeira coisa que você faz é pensar na estrutura da petição. Temos preliminar? Temos preliminar. Temos prejudicial de mérito? Temos prejudicial de mérito. Depois o mérito, os requerimentos finais. E claro, começando pelo endereçamento e pelos dados que o enunciado te trouxe. O enunciado já trouxe a informação de que a reclamação trabalhista foi ajuizada na 200ª Vara do Trabalho de São Paulo. Também trouxe o número do processo. Então, olha como ficaria o seu endereçamento e o preâmbulo dessa petição de contestação. Ao douto juízo da 200ª Vara do Trabalho de São Paulo, processo número 010 10 10 50 2020 502 0200. Auditoria Pente Fino S.A., que é o seu cliente. Qualificação e endereços completos. Vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado que a esta subscreve, procuração em anexo, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações. Com fulcro no artigo 847 da CLT, importantíssimo citar o artigo 847, oferecer contestação à reclamação trabalhista que lhe move Érica Grama Verde, já qualificada nos autos em epígrafe pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Se você fez tudo isso, provavelmente já garantiu 0,4 décimos. E por que eu falo provavelmente? O espelho de correção preliminar ele não traz o valor de cada item, mas por uma análise de provas passadas nas contestações, a FGV costuma pontuar dessa forma: 0,1 para o endereçamento, 0,1 para o nome, para a qualificação das partes e também para a indicação do artigo 847, né, identificação da contestação. Então, se você fez tudo nesses moldes, já tem aí 0,4 provavelmente. Bom, feito o preâmbulo, você passa para a preliminar de mérito. Perceberam que aí tem uma preliminar de mérito, né? De incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, igualzinho nós cansamos de treinar. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar, para executar as contribuições sociais das parcelas durante o contrato de trabalho? Não, somente das sentenças que proferir dos acordos que homologar. Era isso que você deveria ter alegado na sua preliminar de mérito, que ficaria mais ou menos assim. Vê se você fez parecido com isso. Número 1, preliminar de mérito. Da incompetência material. A reclamante alegou que a reclamada não efetuou o recolhimento do INSS nos anos de 2018 a 2019, requerendo que a empresa regularizasse a situação. Não assiste razão à reclamante, uma vez que, de acordo com a súmula vinculante 53 do STF e súmula 368, item 1 do TST, a Justiça do Trabalho só tem competência para executar as contribuições previdenciárias das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Sendo a incompetência absoluta, matéria que deve ser alegada em preliminar, conforme artigo 337, inciso 2 do CPC, requer a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC. E aí, acho que você alegou corretamente essa preliminar de mérito, né? Provavelmente isso daí também valeria 0,5, sendo 0,4 para a fundamentação da preliminar e 0,1 para a indicação do dispositivo legal correto. Também
Provavelmente, mas analisando provas pretéritas, é mais ou menos isso que a FGV costuma pontuar. Então, já coloca aí na sua conta mais 0,5. Feita a preliminar, tem mais alguma preliminar? Olha, no espelho de correção da FGV não, mas percebam que quando se fala no pedido de equiparação salarial, o enunciado ele só trouxe a causa de pedir, ele não disse de forma direta que a reclamante pediu equiparação salarial com a Silvana, que é a sua paradigma. Percebam que estamos diante de uma causa de pedir sem pedido, portanto, uma petição inicial inepta. E você poderia alegar a preliminar de inepta da petição inicial, fundamentar lá no artigo 330, parágrafo 1º do CPC, e pedir também a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de equiparação salarial. Porém, no espelho de correção da FGV, não trouxe essa possibilidade, não trouxe essa preliminar. Se você colocou por esse espelho de correção preliminar, não perderia nenhum ponto, claro, desde que colocasse também no mérito o pedido de equiparação salarial. Colocou na preliminar, pedindo a extinção do processo sem resolução do mérito, está correto, apesar de não constar do espelho de correção da FGV. Bom, fizemos as preliminares, além disso não temos mais nenhuma preliminar para alegar aqui. Então você passa para a prejudicial de mérito, prescrição. Temos uma prescrição aí? Temos sim. Estamos diante de uma prescrição quinquenal. Por quê? Quando que a reclamante foi contratada? Em 29 de setembro de 2011. E quando que ela ajuizou sua reclamação trabalhista? Em 30 de janeiro de 2020. E o que estabelece o artigo 11 da CLT e 7º inciso 29 da Constituição Federal? Que as parcelas prescrevem, estão prescritas, fulminadas pela prescrição quinquenal, contadas dos 5 anos do ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, todas as parcelas anteriores aos 5 anos contados do ajuizamento da reclamação trabalhista estão fulminadas pelo Instituto da Prescrição. O que você deveria alegar? Que as parcelas anteriores a 30 de janeiro de 2015 estão prescritas e pedir a extinção do processo com resolução do mérito. Vê se foi isso que você fez. Prejudicial de mérito. A reclamante ajuizou a reclamação trabalhista em 30 de janeiro de 2020, postulando parcelas devidas desde a sua contratação, em 29 de setembro de 2011. Entretanto, de acordo com o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e 11 da CLT, as verbas trabalhistas prescrevem em 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, conforme dispõe item 1 da súmula 388 do TST. Diante do exposto, requer a prescrição de todo e qualquer direito supostamente devido à reclamante anteriores a 30 de janeiro de 2015, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Pronto, fez a prejudicial de mérito, provavelmente pontuou mais 0,5 aí para sua conta, da mesma forma que a preliminar, 0,4 para a fundamentação e 0,1 para a indicação no dispositivo legal. Fez a preliminar, fez a prejudicial e agora faz o quê? O mérito. Não temos mais nenhuma prescrição aqui, nesse caso, para a gente alegar. Então você passa para o mérito. No mérito, como são 6 teses que nós temos que alegar, a distribuição de pontos também deve ser mais ou menos essa, 0,5 para cada tese que você para cada pedido que você vai contestar. Lembrando que também 0,4 deve ser para a fundamentação e 0,1 destinado à indicação do dispositivo legal. Mas é claro que a FGV ela pode resolver que uma tese é mais importante que a outra e pontuar de forma diferente. Por exemplo, pode pontuar uma tese com 0,6 e, consequentemente, outra tese com 0,4. Isso a gente só vai saber mesmo quando sair o espelho definitivo de correção. Mas dá pra gente ter uma ideia, você saber se acertou ou se errou, vai calculando aí 0,5 para
ter uma margem de segurança boa e já terminar esse vídeo seguro da sua aprovação. Então, qual que é o primeiro pedido do mérito que a gente vai contestar? Horas extras, né? O que ela falou em relação às horas extras? Que ela trabalhava de 8 da manhã até as 20 horas, de segunda a sábado, com 1 hora de intervalo, mas que não anotava cartão de ponto, que ela era gerente, tinha funções de gestão e ganhava 10 mil reais de comissão, que corresponde a 50% do salário dela. Então, ela tinha gratificação de função também. Gerente, que tem função de gerência, né, que gerencia o estabelecimento e ganha a gratificação de função superior a 40%, tem controle de jornada? Não. Está submetido ao capítulo da duração da jornada? Não. Tem direito a horas extras? Não. Então era isso que você tinha que alegar. Vê se você fez no mérito ou contestou as horas extras dessa forma. 3. Mérito. Horas extras. A reclamante alega que trabalhou de segunda a sábado das 8 às 20 horas, com 1 hora de intervalo e sem controle de jornada. Entretanto, a reclamante exercia função de gerente, com poder de gestão e recebia gratificação de função superior a 40%. Sendo assim, nos termos do artigo 62, inciso 2 da CLT, a reclamante não tem controle de jornada e, consequentemente, não faz jus ao pedido de horas extras. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido. Se você fundamentou, dizendo que ela exercia cargo de gestão, recebia gratificação de função, estava excluída do capítulo da duração de jornada e citou o artigo 62, inciso 2 da CLT, já tem mais 0,5 aí para conta. Qual que é o próximo item para contestar a nossa próxima tese? A indenização de 40% do FGTS, né? Que ela disse que não recebeu a indenização de 40% do FGTS. Mas ela pediu demissão, né? Se ela pediu demissão, ela tem direito à multa de 40% do FGTS? Não, né? Então, como que você colocaria isso no seu mérito? Assim, 2. Indenização de 40% do FGTS. A reclamante requereu o pagamento da indenização de 40% sobre o FGTS ao argumento de que não fora depositado. Contudo, a reclamante pediu demissão, o que impede o recebimento da referida indenização, uma vez que tal hipótese não está prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido. A próxima tese é da integração dos prêmios e reflexos nas demais parcelas contratuais e rescisórias. Aqui bastava lembrar que prêmio tem natureza indenizatória. Se ele tem natureza indenizatória, ele não integra, ele não incorpora e ele não reflete nas demais parcelas trabalhistas, né? É o que fala o artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Como ficaria a sua tese nesse item aqui do mérito para contestar? Assim, integração dos prêmios. A reclamante pleiteou a integração dos prêmios à sua remuneração, bem como os reflexos nas parcelas salariais e rescisórias. Não assiste razão a reclamante, uma vez que o artigo 457, parágrafo 2º da CLT, estabelece que os prêmios, ainda que pagos de forma habitual, não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato e nem constituem base de cálculo a qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido. Próxima tese que você alegaria: equiparação salarial. Mesmo que você tivesse colocado a preliminar de equiparação salarial, você deveria repetir a equiparação aqui no mérito. Por quê? Porque você tem os argumentos para rebater a equiparação salarial. E para quem não colocou lá na preliminar de mérito, vamos colocar aqui no mérito, que é onde foi pontuado de acordo com o espelho de correção. O que o enunciado traz de informação? Traz que a Érica foi contratada para exercer a mesma função que a Silvana, sua paradigma, exercia. Só que a Érica ganhava 40% a menos e elas faziam as mesmas funções com a mesma produtividade. Mas olha para o detalhe do ano da contratação da Silvana e da Érica. Olha só, a Érica ela foi contratada em 29 de setembro de 2011
E a Silvana? A Silvana foi contratada em 15 de janeiro de 2009, portanto, tem mais de 2 anos que a Silvana exerce a mesma função que a Érica, nossa reclamante. Então, se ela exerce a mesma função há mais de 2 anos, um dos requisitos da equiparação salarial, que vem lá no artigo 461 da CLT, não está preenchido, que é ter menos de 2 anos na função. Portanto, era esse o argumento que você deveria usar aqui para rebater, para contestar o pedido da reclamação trabalhista da Érica. Você faria dessa forma. 4. Equiparação salarial. A reclamante pleiteou a equiparação salarial com a paradigma Silvana ao argumento de que realizava as mesmas funções que a paradigma, mas esta recebia remuneração 10% maior que a reclamante. Não existe razão a reclamante, uma vez que a paradigma possuía mais de 2 anos na função do que a reclamante, o que impede a equiparação salarial nos termos do artigo 461, parágrafo 1º da CLT. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido. Próximo item do nosso mérito é o adicional de periculosidade que a Érica alega fazer jus. Mas olhem para a causa de pedir desse pedido de adicional de periculosidade. O que a Érica alega? Ela diz que ela trabalhava no estabelecimento que era próximo a uma comunidade muito violenta e que nessa comunidade diariamente tinha ações da polícia de combate ao tráfico de drogas. Ela já presenciou tiroteios, ouvia tiros da sala de trabalho e em razão disso ela pede adicional de periculosidade. Agora, fala aqui pra mim, quem trabalha em local violento, em comunidades, tem direito adicional de periculosidade? Fala a verdade. Quantos locais assim nós não temos no nosso país, Isso está lá no artigo 193, elencado no rol das hipóteses em que sejam a percepção do adicional de periculosidade? Não. O que fala o artigo 193? Que tem direito a receber o adicional de periculosidade quem trabalha exposto à energia elétrica, a explosivos, a inflamáveis, quem trabalha em motocicleta e quem trabalha exposto a roubo ou violência física, mas fazendo segurança pessoal ou do patrimônio. Em momento nenhum fala que quem trabalha no estabelecimento próximo a um local violento, com violência, de tiroteio, de traficante, de polícia, deve receber adicional de periculosidade. Então era esse o argumento que você deveria colocar aqui. Vê se você fez dessa forma. 5. Periculosidade. A reclamante alegou que suas atividades eram desenvolvidas em estabelecimento localizado ao lado de comunidade muito violenta, tendo ouvido disparos de arma de fogo e assistido de sua sala diversas operações policiais de combate ao tráfico de drogas. Em razão das referidas condições de trabalho, requereu o pagamento do adicional de periculosidade. Não assiste razão a reclamante, uma vez que o labor em estabelecimento próximo à comunidade violenta não gera direito à percepção do adicional de periculosidade, de acordo com o artigo 193 da CLT. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido. Em alguns momentos nessa prova, o aluno deveria usar o raciocínio ao contrário senso, como eu canso de falar com os meus alunos. Nem sempre a redação do artigo vai dizer exatamente aquilo que você está procurando, mas às vezes ele diz exatamente o contrário, e você deve usar esse raciocínio ao contrário senso. Se o artigo diz o que gera o adicional de periculosidade e a sua hipótese não está ali, você deve usar a contrário senso. Se não está ali, ele não tem direito. Aconteceu também o uso desse raciocínio, lá quando a gente pesquisou o direito à multa de 40% da FGTS, O parágrafo 1º do artigo 18 lá da lei do FGTS, ele diz que tem direito à multa de 40% quando o empregado é demitido sem justa causa. Ele não fala que quando o empregado pede demissão não é devido, ele fala quando é devido. Se ele não se encaixa ali no requisito de fazer jus àquela parcela, você usa esse artigo a contrário senso. Esse raciocínio tem que sempre estar presente, tá? E a nossa última tese do mérito, aquela famosa que sempre tem também, que eu tenho certeza que vocês cansaram de treinar, sobre honorários advocatícios. O que a reclamante pediu? A condenação da reclamada ao pagamento de 20% de honorários advocatícios. Existe honorários advocatícios de 20% na Justiça do Trabalho? Não.
né? É a maior injustiça do mundo. Mas não existe. De acordo com o artigo 791A da CLT, os honorários vão ser fixados no mínimo de 15% e no mínimo de 5% e no máximo de 15%. E era isso que você deveria alegar na sua tese sobre honorários advocatícios. Olha só. Honorários advocatícios. A reclamante postulou o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, fundamentando seu pedido no artigo 85 do CPC. Não assiste razão à reclamante, uma vez que a CLT tem regra específica acerca dos honorários, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 85 do CPC. Nesse sentido, caso seja devida a condenação em honorários, esta deve ser limitada a 15% da condenação, nos termos do artigo 791A da CLT. Prontinho, terminamos o mérito, né? 6 teses razoáveis, né? Nada de outro mundo. Tudo a resposta ali no seu CLT, no seu vade-mecum, bastava achar, em alguns casos, fazer esse raciocínio a contrário senso. Bom, como eu disse, calcula aí 0,5 para cada tese que você acertou e usou o dispositivo legal correto. Lembrando que pode variar isso quando sair o espelho definitivo. E agora você passa para os requerimentos finais. O que você faz nos requerimentos finais? Você pede de novo o acolhimento da preliminar de mérito, o acolhimento da prejudicial de mérito, o uso de todas as provas, né, apresenta as provas, requer, né, todas as provas em direito admitidas, a condenação não está em contestação, você requer a improcedência do pedido e faz a finalização da peça. Olha só os requerimentos finais nesse caso. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, mormente o depoimento pessoal do reclamante sob pena de confissão quanto à matéria de fato. Requer o acolhimento da preliminar de mérito para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de recolhimento do INSS. Requer o acolhimento da prejudicial de mérito para extinguir com resolução do mérito todas as parcelas anteriores a 30 de janeiro de 2015. E no mérito, requer a improcedência dos pedidos formulados pela reclamante, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 791A da CLT. Claro, você é advogado, na contestação, você vai pedir a condenação também do reclamante, porque se for improcedente, você quer receber os honorários de sucumbência, né? E aí você parte para a finalização da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Geralmente, cada item aqui nos requerimentos finais é pontuado com 0,1. Então, é 0,1 para renovação do acolhimento da preliminar de mérito, é 0,1 para renovação da prejudicial de mérito, 0,1 para requerimento de apresentação de provas, 0,1 para improcedência dos pedidos e para finalização da peça. Então, você já tem aí uma ideia de como você foi. Se dá para ficar tranquilo, se tem uma margem de segurança muito grande, o que eu acredito que sim, pelo nível da prova e pelo que eu sei que você se dedicou, estudou, e os alunos que eu acompanho, eu tenho certeza, ninguém até agora me falou que foi mal, todo mundo falou que foi bem ou muito bem, né? Alguns chegando até no 10, tão esperado. E eu quero saber você, como é que você foi, agora que você já tem uma noção, deixa aqui nos comentários pra mim, eu quero saber como é que você foi nessa prova, nessa peça. Se você ficou com alguma dúvida entre o que você colocou e o que eu falei que deveria ter colocado, deixa aqui que eu respondo pra você. No próximo vídeo eu vou fazer a resolução das questões. Então, se você conhece alguém que fez a segunda fase de Direito do Trabalho, envie esse vídeo, compartilha com essa pessoa. Se você é novo, se inscreve para já no próximo vídeo você receber a notificação. E eu te espero aqui no próximo vídeo ainda comentando sobre essa prova, esse 32º exame de ordem da OAB. Até lá!